E aí, galerinha? Tudo em ordem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando na reta final dos nossos estudos de história desse ano 2020. Vocês concluíram boa parte dos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos de que forma os Estados Unidos entram na guerra após o ataque de Pearl Harbor. Nós vimos a rendição da Itália, nós vimos a rendição da Alemanha. E nós vimos também que após o fim da guerra na Europa, a guerra ainda se estendeu por mais algum tempo, na chamada Guerra do Pacífico, até que foi utilizado a arma atômica pelos Estados Unidos, atacando as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Uma vingança dos Estados Unidos da Segunda Guerra pelos ataques de Pearl Harbor do Japão. Aí é uma conclusão que nós vamos discutir bastante ainda. Mas nós, a partir desse momento, vamos procurar entender um pouco mais as consequências da guerra para o mundo e principalmente para o Brasil nesse momento. Então eu convido vocês a prestarem bastante atenção no material que eu preparei para vocês. E esse primeiro material diz respeito principalmente à guerra no Brasil. Então, o mundo e o Brasil pós Segunda Guerra Mundial. Que situação que nós estávamos vivendo no momento em que a guerra está afrontando o mundo na Europa? Nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante, que o Brasil está sob o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Então, se a gente lembra, Getúlio Vargas subiu ao poder em 1930 através de uma revolução e ele ficou no poder até 1937 teoricamente como democrático, embora ele já demonstrou vários perfis bastante autoritários nesse período. Em 32 ele enfrenta a Revolução Constitucionalista de 32, a MMDC, a revolução que São Paulo reivindicava uma nova Constituição, que foi contra o governo dele. Em 34 ele traz essa Constituição, e essa Constituição foi a Constituição mais curta da nossa história, ela durou apenas 3 anos. Foi uma Constituição razoavelmente democrática, porém ele já demonstrava sim um perfil bastante autoritário. Até que em 1937, através de um golpe chamado Plano Cohen, que foi provado que foi uma invenção, na verdade, para vocês verem como fake news não é uma coisa tão recente, já existia na nossa história há muito tempo. O Plano Cohen prometia um atentado comunista ao Brasil em 1937, já que em 1935 havia acontecido já a intentona comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes. Agora o Getúlio Vargas traz uma ideia de que agora o Brasil está correndo o risco de se tornar comunista. Se acontecesse isso, eles atacariam todas as igrejas, destruiriam as igrejas e matariam o presidente e assumiriam o poder. Como existia todo o temor a isso, Vargas acaba instaurando o Estado Novo em 1937. O Estado Novo realmente é a ditadura de Vargas, que vai de 1937 a 1945. Então, na verdade, o desenrolar da guerra foi exatamente nesse período. Vargas, na verdade, ele tenta uma política de neutralidade quando inicia a guerra. O que seria essa política de neutralidade? O Brasil já tinha experimentado essa política da neutralidade que vocês estudaram comigo na Primeira Guerra Mundial. Eles tentaram não pender nem para um lado nem para o outro. No caso, especificamente agora, na Segunda Guerra Mundial, eles tentavam acordos com os aliados e também acordo com o eixo. O eixo em especial pela Alemanha, por quê? O Brasil pretendia continuar exportando matéria-prima, principalmente para a indústria bélica alemã, que estava crescendo muito no pré-guerra. Antes da guerra, a indústria alemã estava crescendo demais no que diz respeito à produção de armas. E o Brasil tinha uma reserva muito grande de matéria-prima, ferro, aço e inclusive própria borracha, que o Brasil passou a exportar. Mas, por outro lado, o Brasil não queria e não podia abrir mão dos seus acordos diplomáticos com os Estados Unidos. Então ficou um problema para ele.
De um lado nós tínhamos a Alemanha e do outro lado nós tínhamos os Estados Unidos. De um lado nós tínhamos o eixo e do outro lado nós tínhamos os aliados. E para piorar um pouco mais a situação, o governo de Vargas era um governo que, além de autoritário, ele tinha um perfil bastante fascista. Como eu disse, a nossa Constituição de 1934 ela foi derrubada pela Constituição Nova de 1937, que era uma Constituição que ela foi imposta ao Brasil, ela foi outorgada, e era uma Constituição praticamente copiada da Constituição da Polônia. Por isso que ela ficou apelidada de Constituição Polaca. E ela trazia um perfil fascista muito evidente, onde o poder total pertencia ao presidente, ele tinha praticamente todo o poder nas suas mãos. Ele fechou o Congresso, enfim, ele tinha realmente um perfil autoritário muito evidente. E ele ficou na corda bamba, onde eu pendo. Continuo com os acordos diplomáticos com a Alemanha nazista ou pendo para os Estados Unidos liberal. Como que ele ficaria nessa situação? Até que não teve jeito. O Brasil acabou sendo obrigado a tomar um posicionamento. Ou ele ficaria nessa neutralidade o resto da guerra, seria impossível. Ou ele entraria de um lado ou do outro. E ele, através de muita pressão americana, acabou entrando, sim, na guerra pelo lado dos aliados, pelo lado dos americanos. De que forma ele entrou? Esse que é o grande problema. Os Estados Unidos prometeram ao Brasil que, se caso nós entrássemos, alguns benefícios nós teríamos. O primeiro benefício que nós iríamos ter: os Estados Unidos tinham instalado uma base militar aqui no estado do Rio Grande do Norte, em Natal. Era uma base militar extremamente estratégica do ponto de vista dos mares do sul. Afinal de contas, nós estamos falando ainda de virada de década de 30 para 40, onde os aviões não tinham potência para voar muitas horas sem abastecimento e etc. Então, os Estados Unidos possuindo uma base aérea aqui no Atlântico Sul facilitaria, por exemplo, para abastecimento de aeronaves que estivessem desembarcando na África, por exemplo. Então, era uma passagem, além de ser muito estratégico. Afinal de contas, nós temos aqui uma costa de tamanho continental, e para uma questão de proteção à América seria interessante. Se caso o Brasil cedesse a esse acordo norte-americano, todos os benefícios que essa base militar traria para o Brasil passariam a pertencer ao Brasil após a guerra. Entre eles, por exemplo, todo o arsenal bélico e também todas as aeronaves que os Estados Unidos utilizariam aqui. Para se ter uma ideia, até esse momento, 1942, o Brasil não possuía ainda as forças aéreas. Nós tínhamos já o Exército e a Marinha. Essa era a nossa força militar. Nós ainda não tínhamos a nossa base aérea. A partir de 1942, ou então nós digamos que ganhamos dos Estados Unidos a possibilidade de termos as forças aéreas. Então agora as nossas armas são as três: Exército, Marinha e Aeronáutica. E nós estaríamos sendo preparados para participar da guerra. Também outra coisa que a gente costuma falar, até mesmo de uma forma um pouco mais irônica, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que fica no Rio de Janeiro. Na verdade, o que os Estados Unidos prometeram é que, se o Brasil entrasse nessa guerra, eles fariam um empréstimo de 20 milhões de dólares, na virada da década de 30 para a década de 40, que é um montante muito significativo. E nós passaríamos a participar das ações que existiam no mundo todo com relação à indústria de base. Então, aquela indústria nossa que estava engatinhando desde a virada do século XIX, com pós-Primeira Guerra Mundial, que foi muito significativo para a nossa indústria, agora realmente o Brasil poderia galgar aí num ambiente em que só as grandes nações conheciam o que era realmente indústria. Então, agora o Brasil oficializa seu apoio aos Estados Unidos e entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Contra quem? Contra o eixo, principalmente a Alemanha.
Porém, aqui já começa uma contradição que eu gostaria que vocês prestassem atenção para que a gente chegasse a uma conclusão logo adiante. O Brasil, um país totalitário, embasado no totalitarismo europeu, principalmente do nazifascismo, entrou ao lado dos democráticos liberais americanos para combater um sistema semelhante ao que existia aqui, que era o sistema totalitário alemão. Então aqui já começa uma contradição. Mas como Getúlio Vargas vai fazer para convencer a população brasileira que nós deveríamos entrar numa guerra que está do outro lado do mundo? Essa guerra está afrontando o outro lado do mundo. Como que nós vamos convencer o Brasil? Houve um atentado a alguns navios brasileiros que faziam a segurança da costa do Atlântico, bombardeado por submarinos alemães. Existe até mesmo alguns historiadores que dizem que isso foi apenas, não chegou a ter essa dimensão toda, que não deixou de ser apenas uma desculpa para que o Brasil fosse convencido a entrar do lado dos Estados Unidos nessa guerra. Mas essa foi realmente o momento em que Vargas consegue convencer e nós montamos uma equipe que foi treinada pelos americanos. Partindo daqui, nós recebemos o primeiro treinamento na base militar no Rio Grande do Norte. De lá nós fomos para o Panamá, onde também tinha uma base militar americana, e de lá fomos para Fort Lauderdale, na Flórida. De lá que os nossos pracinhas brasileiros migraram para uma parte para a Europa, outra parte para a África. Acontece que quando eles chegaram na África, a guerra já tinha acabado praticamente, só na Europa que estava se mantendo. E na Europa, o que ficou muito conhecido como a cobra fumou, ou a cobra vai fumar, que é um símbolo muito interessante, que é uma curiosidade muito bacana para a gente pensar, porque existia uma gíria naquela época que eles falavam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E ficou o símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que esse símbolo inclusive era bordado nos uniformes dos nossos soldados, e que acabaram tendo a vitória em Monte Castello, Castelnuovo e Montese, na Itália. Foi a principal tomada que nós tivemos em toda a guerra. E esse é o símbolo da FEB, o símbolo da cobra fumando. Getúlio Vargas com Roosevelt, com o presidente americano, no momento em que eles estariam fazendo os acordos, simbolicamente aqui são os acordos, a própria expressão de simpatia do presidente americano com o presidente brasileiro aqui demonstra uma certa cordialidade. Também aqui a gente pode perceber as juntas militares fazendo uma alusão também a essa força toda. E o que é mais interessante é novamente a contradição. Os Estados Unidos liberais, democráticos, e o Brasil totalitário. E esse que vai ser o grande problema. Ao fim da guerra, nós sabemos que os Estados Unidos saem como vencedores ao lado da União Soviética, como já discutimos em aulas passadas. Na Europa, inclusive, a União Soviética sai como a grande vencedora. Os Estados Unidos não saem diferente disso. Então o Brasil acaba tendo uma experiência de uma vitória da guerra, porque afinal de contas nós estávamos ao lado dos americanos, e com a rendição alemã, como nós estudamos na atividade passada, nós percebemos que realmente o Brasil agora está numa posição de privilégio. Afinal de contas nós ganhamos essa guerra ao lado dos Estados Unidos. E agora? Esse que é o grande problema. O Brasil é um governo totalitário. E os sistemas totalitários, como a gente já viu em aulas passadas, acabam com o fim da guerra. O nazifascismo morreu junto com a morte dos seus líderes, de Mussolini e de Hitler. E agora? Começa realmente um processo aqui no Brasil de abertura para uma redemocratização, já que Vargas percebe que ele não tem condições de continuar um governo autoritário aqui no Brasil, e começa uma pressão muito grande. Até que Vargas renuncia no ano de 1945, numa renúncia bastante opressora por parte da oposição, principalmente da UDN, que era um partido que acabou de se formar como a grande oposição a Vargas. Então, na verdade, houve a renúncia, e com isso o Brasil acaba mudando sua estratégia
nós vamos ter uma sequência de outros presidentes na sequência da renúncia de Vargas. Quem assume é um membro da próprio governo de Vargas, Café Filho, e será eleito o general Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, ele era aliado de Vargas, inclusive ele é apoiado por Vargas, e Vargas vai voltar em 1951, mas como um governante democrático. Praticamente esse é o resumo do que aconteceu com o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então eu preferi trazer para vocês essas informações. Por quê? O que vai acontecer com o mundo após a Segunda Guerra Mundial? Como o mundo se comporta após a Segunda Guerra Mundial? Se nós temos uma transformação tão radical após a Segunda Guerra Mundial, que mundo vai ser esse? E é isso que eu questiono agora para vocês, e é a partir daqui que nós vamos fazer a nossa atividade dessa quinzena. Que mundo é esse? Esse é o mundo que se caracteriza pela divisão bipolar de dois lados. A Guerra Fria. Nós chegamos, então, definitivamente na conclusão principal, ou seja, qual foi a repercussão principal da Segunda Guerra Mundial? Foi a Guerra Fria. Então, se nós temos a divisão do mundo, da nossa história entre primeira metade do século XX, são séculos das guerras, Primeira e Segunda Guerra, incluindo o entre guerras que nós estudamos, Revolução Russa e etc., nós temos a segunda metade do século XX representado pela Guerra Fria. Aí que eu vou perguntar para vocês, o que foi a Guerra Fria? Em que consiste a Guerra Fria? Como ela começou, quando ela começou e de que forma ela começou? Nós temos uma data exata para marcar o início da Guerra Fria? Quais são as principais consequências da Guerra Fria? Por que Guerra Fria? É um mundo dividido? Então esse é o questionamento que eu vou deixar com vocês, que eu gostaria muito que vocês se dedicassem agora a uma pesquisa. Todo o material vai estar no CEAP, tanto os questionamentos quanto os links que eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso. E eu gostaria que vocês caprichassem muito, porque essa praticamente é o nosso encerramento do material. E a Guerra Fria vai ser importantíssimo para a formação, inclusive, dos conhecimentos culturais de cada um de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Não esqueçam de entrar no CEAP, nossa atividade. Não esqueçam também de pesquisar o material que estará disponível no CEAP. Eu preferi trazer a aula para vocês das consequências da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, e o que é a Guerra Fria agora é a dedicação de vocês. Não esqueçam que as nossas aulas síncronas são às quintas-feiras. Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês precisem, e entrem em contato comigo, por favor, ok? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais das consequências da Segunda Guerra para o Brasil, e agora nós vamos para o mundo. Vamos lá para a Guerra Fria, pessoal? Vamos lá? Um forte abraço para vocês, tchau, e até nossa aula, e bom trabalho para todos vocês. Um forte abraço e bom trabalho. Tchau!